Gente, conversa boa não acaba rápido. É não, professor? Verdade. Conversa boa não acaba rápido. Inclusive, eu queria dizer para vocês que você está assistindo agora, nesse momento, mas eu tenho gravado com o professor Há muitos anos. há muitos anos, mas de forma especial depois da Covid, de 2021, nesse período todinho, professor. Eu sou o cinegrafista do professor. E agora estou eu conversando aqui com o professor, minha gente. Pode uma coisa dessa aqui, professor? Nossa Senhora. É? Você já tem muita sabedoria. Ah, Fê Maria, e eu lembro, professor, que em 1998, eu era noviço da comunidade de Canção Nova, eu não falei quantos anos que eu tenho de membro da comunidade, você faz as contas aí agora. Mas tanto eu como a minha esposa, nós entramos na comunidade em 1998, em Queluz, e o senhor já dava aula de catecismo para nós. É verdade. E por esse motivo agora nós estamos aqui conversando. E eu já quero continuando o programa, porque na verdade nós gravamos um programa, se você quiser assistir esse programa, você vai entrar aí no Canção Nova. Como é que eu falo? Como é que eu faço para falar pro pessoal? Me fala aí, diretora. Portalcançãonova.com. Já tem um programa gravado com o professor. Beleza. E agora nós estamos continuando, professor. E a pergunta é o seguinte: temos a palavra de Deus, por que estudar o catecismo, professor? Boa pergunta. Porque a palavra de Deus, ela contém toda a doutrina. Só que não é muito fácil, às vezes, de você entender. Então, o que o catecismo faz? Ele interpreta a Bíblia. Entende? Então, por que o catecismo tem 4 partes? O credo, que é tudo aquilo que a gente crê, 12 dogmas. Eu creio em Deus Pai, são 12 dogmas. Cuja base está onde? Está na Bíblia. Segundo, os sacramentos, onde é que está a base? Está na Bíblia. A moral católica, os 10 mandamentos, como é que o católico deve viver de acordo com a fé que ele acredita, que ele celebra, como é que ele deve, e depois como é que ele deve rezar. Então, o catecismo é o quê? Ele é uma explicação doutrinária do que está na Bíblia. Então, se a pessoa entende o catecismo, ela tem um entendimento profundo da Bíblia. Veja que coisa interessante, o catecismo, aqui no final dele, ele traz todas as citações que tem no catecismo. Quantas vezes o catecismo cita a Bíblia? 3.000 vezes. E se a gente olhar aqui, Ou seja, você vai ver são citações mesmo. Ou seja, o catecismo ele é recheado de Bíblia, entende? São 2 conjuntos de informação indispensáveis para nós. A Bíblia, para você conhecer a palavra de Deus na original, mas muita coisa que você não entende, aqui você vai entender. Então, esse é um objetivo. E outra coisa, Laércio, tira interpretações erradas da Bíblia e interpretações diferentes da Bíblia daquilo que a igreja ensina. O catecismo, ele põe a coisa no lugar. Aqui nós encontramos tanto a tradição como o magistério e a Sagrada Escritura. Exatamente. E eu já emplaco aqui, professor, dizendo o seguinte: então, uma vez que o catecismo, ele, vamos dizer assim, ele nos ajuda a entender melhor a palavra de Deus, a compreender a palavra de Deus na ótica da tradição e do magistério. Agora, como é que eu vou usufruir do catecismo? Como que eu posso estudar o catecismo? Olha, a gente pode estudar o catecismo de várias maneiras. Você pode começar do começo ao fim, foi o que eu fiz, porque em 1992, quando o catecismo foi aprovado, o Padre João ligou para mim, em 1992. Professor, eu quero que o senhor dê o catecismo pela Rádio Canção Nova. Eu nem tinha lido o catecismo. Aliás, eu nem tinha o catecismo tinha acabado de sair. O Padre João me dá essa missão. Eu disse: Padre, eu não tenho condição de ir na canção. Ele queria que eu fosse todo dia, depois do terço, de 6h30 a 7 horas, à tarde. Eu falei: Padre, eu não tenho condição. Eu era diretor aqui no campo da USP, Padre, eu não tenho condição. Não tem problema, eu vou colocar um gravador aí na sua casa. Grava naquelas fitinhas MP3, não sei. Não, nem era MP3, era cassete. Não era cassete. Não era cassete? Não, era um aparelhinho que veio dos Estados Unidos, Sim. Um gravadorzinho, era só áudio. Rapaz, eu gravei 365 programas. Eu fui estudando o catecismo, fui gravando. Gravava na minha casa. Nessas aulas todas estavam o catecismo? Gravei 365. Existe ainda, sim? Quando acabou, não sei, quando acabou, o padre mandou que a rádio repetisse. A rádio repetiu.
Aí quando acabou, veio a televisão. Aí o pai dizia, agora você vai fazer isso na televisão. Aí gravava naquelas VHS. Sim. Só tinha um estúdio muito provisório lá. A rua era rua de terra ainda, né? Aquela rua que vai lá para TI. Laércio, eu gravei tudo de novo no catecismo. Aí, na época, eu tinha até bigode ainda. O cabelo era preto. Verdade. Não sei se nessas fitas, gravei 300 e tantos programas. Aí, quando acabou, eu digo, pronto, agora você vai dar o catecismo lá em Queluz, meus filhos. Foi quando eu cheguei lá em 94. 94. 4 anos antes da nossa turma. Até hoje eu estou dando o catecismo aqui em Lembrando que nós estamos em 2025, tá, gente? Você está assistindo essa gravação em 2025. Já são 31 anos que eu faço. E eu falo para os meninos e as moças lá em Lavrinhas que, olha, eu venho aqui porque isso aqui é a coisa mais importante que eu faço na minha vida. Porque vocês vão para frente da microfone, da rádio, da TV. E se vocês ensinarem coisa errada, são milhões de pessoas ouvindo. Então vocês têm que ter isso aqui no sangue. Não é na mente só não, na mente e no sangue. Você tem que transpirar isso daqui. Porque a hora que alguém fizer uma pergunta para você, você tem que saber responder de acordo com a doutrina da igreja. Laércio, eu faço um programa, você sabe, 3 vezes por semana, de 1 hora, pergunte e responderão, ao vivo. Pergunta bate, eu respondo, bate, eu respondo. Por que eu tenho coragem de fazer isso? Porque eu sei o catecismo. Senão, não faria. Entendeu? Você já pensou, eu, Dom Falcão e o Padre Wagner lá na TV, foi agora respondendo perguntas ao vivo e a cores? Sim. Se eu não sei o catecismo, eu não ia lá de jeito. Professor, a ideia do programa é esse, tá? É fazer com que quem está nos acompanhando, provavelmente quem vai estar assistindo são pessoas que talvez que já conheçam o catecismo, que já estudaram o catecismo. Mas como é uma matéria, um material que vai estar disponível na internet, tem pessoas que estão chegando, tem os jovens que estão chegando e vão se deparar. Gente, gaste tempo, né, professor? Sim. Gaste tempo para que naquele momento que você for chamado para defender a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, você seja capacitado para tal. Olá, você fez uma pergunta que eu não acabei de responder direito. Como usar o catecismo? Como é que... Vamos fazer o seguinte? Eu posso fechar esse programa e abrir um outro programa? Como utilizar o catecismo, professor? Meus queridos, é o seguinte, olha, eu termino com o professor, esse programa aqui, nós vamos abrir um outro programa, você vai acompanhar conosco pela internet, fique esperto e daqui a pouco, em algum momento, a diretora vai disponibilizar. Como que é a pergunta agora? Como é que a gente deve usar o catecismo? Como é que a gente deve usar? Para eu tirar minhas dúvidas, para eu estudar, eu quero explicar isso direitinho, que é muito importante. Porque muita gente não sabe usar o catecismo. Gente, espero você, eu e o professor, no próximo programa.